Vamos lá, esperar que as pessoas vão entrando. Ora bem. Olá, 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 quem já vai entrando. Vamos aguardar mais um pouco. Esperar pela Susana também. Começar a deixar as pessoas entrar. Ok. Susana já está. Ok. Vou chamar a Susana então para... Vou convidar a Susana, que é a nossa convidada. Ora, vamos lá. Ok, vamos aguardar que a Susana aceite. Vão dizendo se conseguem ouvir bem, se não. Ok. Olá, olá, olá. Tudo bem, Susana? Tudo. E contigo, Maria, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, então, eu estava à espera de aguardarmos um pouquinho mais para que as pessoas fossem entrando, para também falarmos um bocadinho sobre o que é que vai ser falado hoje no live. Vamos aguardar um bocadinho mais. O teu vídeo está um bocadinho... deve ser a rede? Ok. Ok. Então, vamos aguardar só mais um pouquinho. Entretanto, esperar para começar. São agora 19 horas. Estamos dentro do timing. Vamos esperar só um bocadinho mais tempo. Entretanto, se calhar, enquanto vamos aguardando que as pessoas vão entrando, eu vou dar aqui um parecer, vou falar um bocadinho aqui também o que é que eu faço, vou falar um bocadinho da Vésica, está bem, Susana? Para apresentar algumas pessoas que nos estão a ver, que não conhecem a nossa empresa, que não sabem o que é que a Vésica é. Então, o meu nome é Maria Cristina Afonso, eu sou fundadora e sou consultora da Vésica, que é uma empresa de consultoria de desenvolvimento humano e organizacional. E nós decidimos fazer hoje o nosso primeiro live com a Vésica e decidimos convidar, claro, a Susana, que para além de a conhecermos a nível pessoal, também a conhecemos a nível profissional, e decidimos que fazia todo o sentido, no tema que vamos abordar hoje, termos a Susana connosco. Então, eu queria vos explicar um pouco o que a Vésica, esta empresa de consultoria que nós criámos, ela foi criada com o intuito de nós ajudarmos as pessoas dentro do mundo corporativo, dentro das empresas, a terem um maior rendimento dentro da sua área profissional. O que é que isto quer dizer? Nós trazemos várias técnicas e várias ferramentas na Vésica para ajudar no desenvolvimento pessoal de cada ser humano. E dentro destas ferramentas nós utilizamos a hipnoterapia, nós utilizamos a constelação familiar, nós utilizamos bases e fundamentos de biologia, de enfermagem, de naturopatia. E o que é que nós decidimos? Nós decidimos criar ou juntar e compilar todos estes temas, todas estas áreas do saber, para podermos ajudar
as pessoas dentro do mundo empresarial. Então, aqui a Vésica vem com um método. Nós criámos e decidimos criar um método específico para trabalhar dentro das empresas e para trabalhar também com as pessoas a nível particular. Este nosso método foi criado e baseado em 4 pilares que, para nós, na Vésica, nós acreditamos que são os pilares do sucesso, para chegarmos ao chamado sucesso. E estes 4 pilares, eles assentam no pilar físico, no emocional, no mental e no espiritual. Nós acreditamos que para que cheguemos ao sucesso, ao chamado sucesso, nós precisamos de passar por cada um destes passos de uma forma equilibrada. Nós precisamos de reequilibrar estes temas dentro de nós, seja no nosso corpo físico, seja no nosso campo emocional ou mental. Nós precisamos de trabalhar isso dentro de nós para que possamos um dia chegar ao tal chamado sucesso, que é a chamada pessoa bem-sucedida. E o que é isso do sucesso, não é verdade? Então, esta nossa empresa, a Vésica, é constituída por mim, a Maria, pela Catarina e pela Joana, que terão o gosto de conhecê-las em próximos lives, em próximos eventos que nós faremos ao vivo, mas hoje coube-me a mim fazer essa apresentação e coube-me a mim representar a nossa Vésica. E então eu vou passar a palavra à Susana, vou pedir, Susana, por favor, que te apresentes, qual é que é a tua área e dizer-nos um bocadinho do teu percurso aqui a nível profissional. Obrigada, Maria. É com muito gosto que estou aqui hoje e que faço parte também desta parceria, deste projeto e também dar-vos os parabéns por todo o trabalho que vocês fazem com as empresas nas diferentes vertentes e que se complementam umas às outras. Eu, de uma forma muito resumida, portanto, o meu background académico é bioquímica e biotecnologia farmacêutica, ou seja, já há muito tempo, desde dos meus tempos da universidade, que trabalho ligada à área da saúde. No meu percurso eu percebi que às vezes as pessoas querem um remédio rápido e nem sempre a medicina convencional dá todas as respostas. E por isso é que desde muito nova eu também tentei procurar ter um estilo de vida saudável, consciente, sustentável e que, no fundo, embargasse os vários pilares que fazem parte de uma saúde e por isso, para mim, eu vejo a saúde como algo integrativo. Portanto, essa questão que estavas a falar de trabalhar a parte física, mental, faz todo o sentido. E por isso é que também tenho explorado muito estas áreas e claro, quem me conhece sabe que eu tento sempre ter, sem grandes excessos, né? Mas ter um estilo de vida saudável, ser ativa fisicamente e portanto, porque na verdade o corpo é em si uma ferramenta. Portanto, sim, é uma área que me apaixona e agradeço muito o convite para estar aqui hoje. Obrigada também nós, não é, Susana, por teres aceito este convite. Então, obrigada pela apresentação e passando agora ao tema do nosso live, o tema é a performance, o corpo na performance profissional. Por que é que nós escolhemos este tema? Este tema tem muito a ver com o facto de nós percebemos, tanto na Vésica e principalmente nós que somos da área da ciência, a Susana da área da bioquímica, eu sou da área da biologia, nós percebemos que o corpo humano é um sistema organizado. E esse sistema organizado, ele está num perfeito estado de equilíbrio, ele tem uma capacidade e uma ordem natural para funcionar de forma equilibrada. E também tem mecanismos que fazem com que quando há uma perturbação do nosso organismo, do nosso corpo, o nosso organismo tem a capacidade de ir contra essa perturbação e voltar ao estado de equilíbrio que nós chamamos em ciência um estado de homeostase. Então, é nisto que nós nos focamos, de voltar ao estado de equilíbrio dentro do organismo, assim como em outras áreas da nossa vida. Mas hoje estamos aqui no corpo físico e eu queria te perguntar, Susana, que nos falasse um bocadinho como é que este equilíbrio ou desequilíbrio do nosso corpo pode influenciar na área profissional, no nosso campo profissional. Ok. É uma boa pergunta para começar este live. E como eu estava a dizer ainda há pouco, portanto, o corpo é uma ferramenta de trabalho, no fundo, quer seja físico, quer seja mental. E eu pergunto a quem está aqui a ouvir hoje se tem um corpo suplente.
não é? Ou seja, nós quando temos um carro e furamos um pneu, o carro para de andar e temos de substituir o pneu. Neste caso, se o nosso corpo não estiver funcional, temos algum corpo suplente para substituir? Não. E por isso é que nós devemos ter sempre, e devemos sempre cuidar do nosso corpo com consciência, também saber aqui ouvir o corpo, porque nem tudo funciona igual para toda a gente, não é? Mas, sobretudo, nós vermos o nosso corpo como uma ferramenta que nos permite trabalhar, viver. E por isso nós temos de saber ouvir e perceber quando é que eu estou com energia e se calhar consigo ser mais produtivo e se calhar consigo render mais no trabalho, e quando é que são os meus períodos de descanso. E pode ser períodos ao longo do dia, não é? E por isso é que nós temos pessoas que se calhar são mais produtivas de manhã e outras pessoas que são mais produtivas à noite. E depois também períodos ao longo do mês, não é? Há sempre fases ao longo do mês, e principalmente se formos mulheres, que a parte hormonal também aí tem influência. Por isso é que eu digo sempre que o importante é nós conhecermos o nosso corpo, sabermos ouvir, perceber o que é que funciona para nós e perceber, ok, esta energia, esta capacidade de trabalho, de produtividade, de criatividade, de onde é que ela vem? E quando eu falo de energia, eu falo, no fundo, daquela sensação que nós temos de quer seja física, quer seja mental, porque isto tudo está relacionado. E há vários pilares, digamos assim, que têm influência nesta energia, que muitos de vocês já ouviram falar: a parte do exercício, a parte da nutrição, a parte da hidratação, a parte do sono, ou seja, sabermos recuperar. E às vezes nós queremos muito uma resposta rápida ou uma solução rápida, e por isso muitas vezes nós procuramos um medicamento ou uma solução milagrosa, e a verdade é que nenhum destes pilares funciona assim, com um estalar de dedos. É preciso consistência nos nossos hábitos de vida, é preciso foco, é preciso disciplina, é preciso paciência. E posso-vos dar aqui 2 exemplos, que é uma pessoa que quer ser saudável, mas só come porcaria, processados, etc. Não é por comer uma salada um dia ou uma refeição que a pessoa vai ser saudável. E o contrário também, ou seja, uma pessoa que é sempre saudável e que tem cuidado com a sua alimentação, não é por comer um dia um bolo que deixa de ser saudável. Claro que na questão da alimentação, nós, mais do que as calorias, não é? Calorias in, calorias out, é que informação é que eu estou a dar ao meu corpo. E isso é verdade para a nutrição como para o exercício, ou seja, a informação que eu estou a dar, se eu passar 10 horas por dia sentado, e acredito que seja a realidade de muita gente aqui hoje, que está em teletrabalho, e então quais são as consequências que isso tem a nível físico? E que consequências é que isso tem se eu, por exemplo, usasse 20 minutos do meu dia para mexer um bocadinho? E se calhar posso-vos dar aqui um bocadinho a minha visão mais bioquímica, porque vocês com certeza sabem, não é, que o exercício tem muitos benefícios. Toda a gente sabe, mas há muita gente que não faz. E a verdade é que quando nós começamos a criar esse hábito, nós começamos a perceber que o exercício diminui a ansiedade, diminui a depressão, e isto tem muito a ver com as endorfinas que são libertadas enquanto se faz exercício, ou seja, como as substâncias do prazer e da felicidade. Também durante o exercício é secretada uma substância BDNF que vai ajudar a recuperar os neurónios, e isto depois vai ser muito importante a nível de memória, de foco, de eu estou no trabalho e preciso resolver problemas e ter a capacidade mental para o fazer, a tomada de decisões, ou seja, muitas vezes quem é que nunca aqui sentiu que estava tão cansado que parece que não consegue decidir, ou já não consegue ouvir aquele colega de trabalho, ou já não consegue ouvir o chefe, e toda essa tensão é acumulada dentro do corpo. E, portanto, todos os músculos ficam tensos, e não é só a nível muscular, é também a nível neurológico,
há aqui a libertação de substâncias inflamatórias e por isso, tanto a nível de stress como a nível, por exemplo, de sistema imunitário, que toda a gente hoje em dia quer fortalecer o sistema imunitário e com razão, nós vivemos em tempos de pandemia, mas a verdade é que todo esse stress, toda essa tensão que se acumula das exigências do dia-a-dia do trabalho, como de estarmos muito tempo parados, isso vai diminuir a nossa resposta imunitária. E por isso é que pessoas que não fazem exercício físico ficam mais vezes doentes. A mesma coisa quando nós nos alimentamos mal. Isso também enfraquece o nosso sistema imunitário, ficamos mais vezes doentes. A mesma coisa com o sono. Pessoas que dormem muito poucas horas apanham mais vezes gripes e constipações. Portanto, há aqui também uma relação bioquímica de todos estes fatores e que vão ter impacto não só a nível físico, mas também mental. Porque se eu não consigo estar focada no trabalho, se eu não consigo depois manter as boas relações porque estou cansada, estou estressada, estou com ansiedade, estou com depressão, vai ser um problema. E mesmo a nível de mobilidade, das articulações, ou seja, estarmos muito tempo na mesma posição, no fundo, acaba por envelhecemos quase mais rápido, se é assim que possamos dizer, do que se efetivamente tirássemos alguns minutos do nosso dia para nos mexer. Então, e diz-me uma coisa, e agora vou-te fazer esta pergunta porque é uma questão que nos é colocada a nós, e eu agora vou-te fazer essa pergunta a ti. Então, para que seja considerado que tu te estás a mexer, tu tens que fazer um exercício vigoroso ou não? Ok, boa pergunta. Espero que não me estejas a fazer essa pergunta porque eu faço crossfit. Porque há muita gente que se assusta e a verdade é, aquilo que a Organização Mundial de Saúde recomenda é que não precisa de ser vigoroso, ou seja, pode ser um exercício moderado. Caminhar, por exemplo, alguns exercícios de mobilidade também são muito importantes, mas isto para qualquer pessoa. Na verdade, o que as guidelines internacionais dizem, né, as diretrizes de saúde, dizem que se deve fazer 75 minutos de exercício vigoroso ou 150 minutos de exercício moderado. Isto por semana, ok? Na verdade, isto não é nada, não é? Porque 150 minutos é ao longo de 7 dias, isto praticamente quase nem se resume a meia hora por dia. Mas aquilo que eu costumo sempre recomendar às pessoas é façam algo que gostem, porque se a pessoa vai fazer um tipo de exercício que não gosta, isso acaba por trazer ainda mais tensão, porque é como se a pessoa estivesse ali contrariada. Exemplo, se uma pessoa gosta de caminhar e não gosta de correr, e se sabe que vai correr, já começa a entrar em paranoia e vou ter de correr e não gosto, parece que está focada, vai ter de fazer ali uma obrigação, é muito mais difícil essa pessoa manter o hábito. E se calhar há outro tipo de atividades, por exemplo, dançar, se calhar até consegue acelerar ali um bocadinho mais o ritmo cardíaco, e a fazer uma coisa que se calhar gosta e não é correr, mas se calhar o benefício vai ser igual. Por isso é que eu digo sempre, deem-se oportunidades de experimentarem várias coisas, mesmo que vocês achem que é algo que não gostam, não têm nada a perder em experimentar. Agora, em termos de pandemia, há muitas coisas online, portanto, há aqui muita coisa que nós podemos ver e podemos explorar. Às vezes há o desafio de ser online e não estarmos a serem acompanhadas com alguém, mas há efetivamente muitas coisas que nós podemos fazer, mesmo sem ser com grandes descargas ou com altas intensidades. E há uma coisa que eu acho que é também muito importante, que é qual é a prioridade que cada pessoa dá. Por exemplo, esta questão do exercício, que é, se eu sei que a minha saúde depende disto, então a minha prioridade, se é a minha saúde, eu vou sempre arranjar, nem que seja 10 minutos do meu dia para me mexer. E vou criando o meu hábito a partir daí. Por exemplo, para quem há uma técnica que eu costumo brincar, que é uma pessoa que não faz exercício nenhum.
e tem imensa dificuldade em estabelecer esse hábito, que comece o dia, por exemplo, a vestir com uma roupa de treino. E o objetivo é só vestir a roupa de treino. E só esse facto de vestir a roupa de treino já tem aqui um impacto emocional e mental, e a pessoa quase que já sente mais vontade de fazer qualquer coisa, nem que seja 5 minutos. E aliás, há treinos que são muito conhecidos, são os treinos de Tabata, que duram 4 minutos, e a pessoa ao menos fez qualquer coisa. E às vezes isso é o ponto de partida para se começar a construir verdadeiramente um hábito de exercício no dia a dia, até porque depois a disposição da pessoa fica diferente e as pessoas, quando começam a sentir-se mais motivadas e começam realmente, por exemplo, se eu não consigo fazer, vou dar um exemplo estúpido, 10 flexões, mas o meu objetivo é fazer uma hoje. Não é? Então hoje consegui fazer uma, amanhã vou tentar fazer 2 e vou ver a minha evolução. Ou seja, isso tem tanto impacto a nível físico como mental. E depois isto também, a nível de trabalho, tem aqui um acréscimo muito importante, que é a pessoa sente-se com mais autoestima, porque começa a ser mais disciplinada, começa a superar-se a si própria em desafios simples e vai para o trabalho com com um sentimento de superação, de autocapacidade, e no trabalho isso é muito importante, nós termos autoestima em quem nós somos, naquilo que nós conseguimos fazer, e até mesmo, por exemplo, se calhar falar em reuniões de equipa que se calhar antes não falariam. Isso também entra aqui muita componente emocional de amor próprio, de autoconfiança. Ok, então me diz-me uma coisa. Aqui falas-nos da importância do exercício físico, que o exercício físico é importante e que não tem que ser assim tão rigoroso. E então, nós encontramos muitas vezes muitos clientes nossos que, por norma, nos dizem: bom, eu faço qualquer coisa de exercício físico, eu alimento-me bem, né? Tenho uma boa dieta, uma boa alimentação, à partida uma alimentação aceite e bastante equilibrada em termos de nutrientes, macro e micronutrientes, mas depois, no final das contas, aquela pessoa continua sem força, continua sem capacidade para estar com esta autoestima que tu falas. Até faz exercício, até se alimenta bem, mas há um desgaste. É como se aquela pessoa não tivesse uma força vital. O que é que achas que isto também pode ser? E fala-nos também, se calhar, um bocadinho aqui do intestino, ou então de uma outra visão a nível bioquímico que tu tenhas. Porquê é que acontece isto? De as pessoas se alimentarem bem, fazerem exercício físico e às vezes com um pouco mais de esforço do que o normal, e mesmo assim elas não continuam a não se sentir plenas fisicamente. Ok. Aí pode entrar uma componente também mental, que depois até podem discutir noutra live, que não é o tema de hoje, que é a parte da pessoa sentir-se realizada e que está a servir o seu propósito. Porque uma pessoa, quando trabalha em algo que não gosta, é muito normal sentir essa falta de energia, essa falta de motivação. No fundo, é uma falta de motivação. A nível físico, se a pessoa gosta daquilo que faz, mas efetivamente chegou a um ponto que, apesar de fazer exercício e de comer bem, não está a conseguir ter o mesmo tipo de rendimento, uma das coisas que nós podemos olhar, e que se calhar podemos falar mais um bocadinho a seguir, é a parte do sono. Será que essa pessoa recupera bem? E depois a outra parte, como estavas a dizer, do intestino, acaba por ser um tema muito polémico, porque quem é que aqui nunca ouviu dizer que o intestino é o nosso segundo cérebro? E efetivamente há aqui uma comunicação entre o nosso cérebro e entre o nosso intestino, que até há uns anos atrás pensava-se que era a porta de saída daquilo que nós não precisávamos, mas sabe-se que o intestino tem uma comunidade de micro-organismos que vivem em simbiose connosco, portanto é benéfico para nós, é benéfico para eles, que se chama microbiota ou flora intestinal, mais comumente conhecidos. E qual é a importância destes micro-organismos? É que eles efetivamente ajudam-nos a fazer a digestão e a absorção de nutrientes. E quando nós não temos estes micro-organismos equilibrados, há aqui uma falha na absorção e depois nas mensagens que o próprio intestino envia para o cérebro e para o resto do corpo. Exemplo, uma pessoa que tem constantemente crises de obstipação ou diarreia tem um intestino desequilibrado. Portanto,
antes de nós conseguirmos, ou antes, por exemplo, do nutricionista trabalhar com uma pessoa que quer ter uma reeducação alimentar, há que corrigir essa falha no intestino para que, quando se faça essa reeducação alimentar, por exemplo, os nutrientes consigam ser bem absorvidos. E é muito importante dizer que há desregulações nesta microbiota que, por exemplo, pode fazer com que, ou seja, não há sintomas pode até não haver sintomas, ou seja, a pessoa vai fazer exames e não consegue encontrar nenhuma causa, mas a nível bioquímico, o que se está a passar é, como estes micro-organismos, estas bactérias no intestino estão desreguladas, é como se o intestino abrisse espaço entre as células e começa a passar o que não deve para a corrente sanguínea. Por exemplo, comida mal digerida, algumas partículas perdidas pelas bactérias, e isto vai causar uma hipersensibilidade visceral, ou muito comumente do inglês o leaky gut. É como se o nosso intestino estivesse a pingar e não deveria. O que é que acontece? Estas pessoas vão ter uma microinflamação que se vai espalhar pelo corpo. E esta microinflamação, um dos sintomas, por exemplo, é as pessoas terem muitas dores. Muitas dores. E às vezes nem sequer sabem de onde é que essas dores vêm, porque fazem muitos exames e não se descobre nada. E há uma grande carga psicológica neste tipo de pessoas, porque as pessoas, né, pensam que estão maluquinhas. Quer dizer, eu faço exames, não descubro nada, mas efetivamente sinto aqui alguns sintomas. E depois, o que é que acontece? Muitas vezes começam a ter sintomas noutros órgãos. Por exemplo, a pessoa não sente nada na parte intestinal e começa a ter imensas gripes e constipações, começa a ter, por exemplo, eczema, problemas na pele, começa a ter muitas infecções urinárias. E se nós pensarmos bem, isto são todos sítios em que também existe uma comunidade de micro-organismos. Portanto, está tudo desregulado e, apesar de a causa vir do intestino, os sintomas aparecem noutros órgãos. E por isso é que é importante nós cuidarmos bem do nosso intestino, e isso passa também com exercícios que têm efetivamente efeito nos movimentos peristálticos, ou seja, nos próprios movimentos do intestino, para nem sequer termos obstipação, nem termos diarreia, e também aqui a parte da nutrição com o aporte de fibra, porque é a fibra que vai alimentar as bactérias boas e vai fazer com que estas bactérias consigam converter bem a energia dos alimentos para que nós consigamos utilizar essa energia. Porque há muitas vitaminas que não conseguimos produzir, inclusive a vitamina K, e que tem de ser produzido por estas bactérias do intestino, e portanto temos de lhes dar a elas também os nutrientes certos para que nós consigamos também usar essa energia certa, porque precisamos delas. Então aqui, esta hiper permeabilidade intestinal que tu nos falas vai influenciar a forma como um organismo assimila ou não os nutrientes, os macro e micronutrientes. Portanto, ou seja, há um problema, esta hiperpermeabilidade ou este desequilíbrio da flora vai prejudicar tanto na quebra de alguns elementos, que apesar da digestão iniciar mais em cima, no estômago e tudo mais, ela ainda é feita em parte a nível intestinal, ainda que o intestino é o nosso órgão de maior absorção, pode então influenciar nesta assimilação. Se isto acontece, se o nosso intestino está tão fragilizado, como tu estavas a dizer, e não conseguimos fazer uma boa assimilação de nutrientes, quais são os impactos que isso vai ter em nós, no dia-a-dia? Ok, então, pegando numa parte mais física, não é? Se uma pessoa está constantemente com dores de barriga, com diarreia, com obstipação, quase não consegue ter uma vida normal, não é? Porque tem muitas vezes de ir à casa de banho ou não consegue estar sentada a trabalhar, por exemplo, para quem está em teletrabalho. Muitas vezes, quando os sintomas nem sequer são a nível intestinal e são a nível, por exemplo, mental, a pessoa sentir aquela sensação de nevoeiro, isto também pode ter a ver com
com questões intestinais, ou seja, a pessoa parece que não consegue pensar bem, não consegue ser produtiva, isso tem um impacto direto na capacidade de trabalho da pessoa. E depois, aqui também uma questão muito importante, ou duas questões muito importantes, é que o facto destas bactérias comunicarem com as nossas células do intestino, por um lado, vão estimular o sistema imunitário, se funcionar tudo em equilíbrio, ou seja, a pessoa fica menos vezes doente, não falta tantas vezes ao trabalho, e por outro lado, há aqui também um aumento, ou há uma estimulação da produção de serotonina, ou seja, a serotonina, que é uma molécula envolvida na parte cerebral e que nos faz sentir bem e felizes, e portanto há aqui também um efeito na questão da depressão e da ansiedade. E isto é muito importante porque, principalmente com a pandemia, os níveis de ansiolíticos, ou os níveis de venda de ansiolíticos dispararam, e é muito comum nós vermos que a ansiedade e a depressão disparou. Há cada vez mais crises de ansiedade, há cada vez mais pessoas a comentarem que se sentem ansiosas e deprimidas. E o exercício ajuda, efetivamente, porque ajuda a libertar as endorfinas, e aqui também termos uma flora intestinal equilibrada para que nós tenhamos uma boa produção de serotonina, porque esta serotonina, ao contrário do que as pessoas pensam, não é? Ela atua no cérebro, mas ela é produzida a nível do intestino. Então, é importante eu dar as mensagens certas para que esta flora intestinal esteja equilibrada, para que consiga haver esta comunicação entre o intestino e o cérebro, porque as substâncias que são produzidas a nível intestinal, depois pela circulação conseguem chegar aos outros órgãos. É a mesma coisa que os anticorpos. Nós temos 70% das células produtoras de anticorpo no intestino. Isto significa o quê? Que se eu tiver uma flora intestinal equilibrada, vou conseguir produzir estas minhas defesas naturais. E, portanto, estas substâncias anti-inflamatórias e os anticorpos vão conseguir, por exemplo, migrar até aos pulmões, não é? E conseguir combater, por exemplo, um vírus. E isto muita gente agora está atenta e quer reforçar o sistema imunitário e vai muitas vezes procurar multivitamínicos, e a verdade é que a vitamina C e a vitamina D são muito importantes neste sentido, e no fundo também aqui chamar a atenção para os probióticos, ou seja, para micro-organismos vivos, podem ser bactérias ou podem ser fungos, que são tomados, por exemplo, oralmente, vão atuar no intestino e vão estabilizar ou vão ajudar esta flora intestinal. Portanto, vão permitir que estejam lá as bactérias boas e não as más. Ok. Isto aqui é muito interessante, Susana, isto que nos estás a falar, porque, no fundo, nós muitas vezes achamos que uma depressão ou que um estado ansioso é apenas, única e exclusivamente relacionado com a parte emocional ou mental, em que aquela pessoa está a passar por uma crise de stress ou não, porque se bem que um stress vai influenciar a todos os níveis, tanto físico como emocional e como mental, mas, no fundo, o que tu nos estás a dizer é que uma tendência depressiva, uma tendência ansiosa, pode estar originada num intestino que está enfraquecido e desequilibrado, por exemplo, na sua flora, correto? Sim, também pode ser. Se bem que o que eu acho é, quando uma pessoa está num estado de ansiedade e de depressão, ajuda, sem dúvida, a ter uma alimentação adequada a uma flora intestinal saudável, sendo que cada pessoa tem a sua flora, ou seja, ninguém tem flora igual uns aos outros, mas há coisas que são comuns a todas as floras. Por exemplo, ter uma dieta rica em fibra. A fibra é o alimento preferido das bactérias do nosso intestino. Portanto, comer aqui muitas leguminosas, verduras de cor escura, mas acima de tudo a saber como é que o nosso corpo reage, porque, por exemplo, há pessoas que se calhar vão reagir de uma forma menos positiva às leguminosas, porque se calhar vão ficar com muitos inchaços e gases, então aí a melhor opção será vegetais verdes de cor escura. Portanto, sermos críticos naquilo que funciona para nós e se for preciso, né, e eu acho que é o mais indicado, procurar uma pessoa que seja especialista na área, seja um nutricionista, seja uma pessoa da área do exercício, porque se estamos a falar aqui de ansiedade e de depressão, é muito importante perceber os hábitos de vida da pessoa, ou seja, não é só para a pessoa comer bem, mas também tentar aqui perceber quais são os hábitos de movimento da pessoa, se a pessoa está a dormir bem ou não, porque isso tudo tem influência. Ok, ok.
Isto aqui é interessante nós falarmos, porque realmente dentro do ambiente profissional, agora estamos numa fase de pandemia, claro, o cenário mudou um pouco, nós estamos mais em casa, mas a verdade é que dentro das empresas acontece que muitas vezes o estado de desânimo, a falta de motivação, o enfraquecimento, inclusive físico, mental, capacidade de foco, está muito ligado a isto que a Susana está a dizer, com o intestino, por exemplo, enfraquecido. E muitas vezes o regular este intestino já é uma margem de manobra para que aquela pessoa tenha um up de energia, como se ela conseguisse voltar a sentir aquele vigor físico que até então tinha perdido. E nós falamos sobre isto porque isto é muito comum dentro das empresas, porque, por norma, as empresas são ambientes fechados, há pouca exposição solar, que também influencia na produção de serotonina e nós sabemos. Então, tudo isto vai influenciar fisicamente o corpo. Estamos constantemente a ser invadidos por radiação, principalmente quem trabalha em escritório, mais agora ainda que estamos constantemente em computador, estamos sempre a fazer reuniões ao computador, ao telemóvel. Então, tudo isto é quase uma agressão física constante ao nosso corpo. E há coisas que nós até conseguimos ver e detectar, mas, por exemplo, as radiações não é algo que se detecta, não é verdade? Então, aqui eu também te queria fazer aqui outra pergunta, Susana, que é em relação à hidratação, porque eu queria te perguntar se há diferença entre, por exemplo, aquela pessoa, por norma fala-se que devemos beber 1,5 litro, 2 litros de água, vale, não é verdade? Mas há pessoas, por exemplo, quando percebem que não beberam água nenhuma, tentam beber a água toda que não beberam durante o dia todo. E também há as pessoas que bebem aos pouquinhos. O que é que achas que é melhor? É beber água aos pouquinhos? Ou é quando nós bebemos a água de uma vez porque nos lembramos que afinal não bebemos água nenhuma? Será que esta água vai ser absorvida realmente? Ou será que ela vai ser logo excretada? Olha, o melhor conselho que eu posso dar é verem o vosso nível de hidratação pela cor da urina. Ou seja, normalmente há pessoas que se obrigam a beber água porque dizem que não sentem sede, então têm aqueles alarmes para irem bebendo. Mas a verdade é, para esse tipo de pessoas, elas precisam estar mais conscientes no seu dia a dia e às vezes é muito fácil estarmos tão focados num trabalho ou num relatório, etc., que nos esquecemos de beber água e essa técnica pode funcionar. Mas sempre a estarem atentos à cor da vossa urina, porque depende muito do ambiente onde vocês estão e depende muito do trabalho que vocês têm. Ou seja, se eu tenho um trabalho que é muito parado e que estou num ambiente com uma temperatura confortável, se calhar não vou sentir tanta sede como uma pessoa que tem um trabalho mais físico ou que está num ambiente que está muito quente. E aí, se calhar, vai perder mais água por transpiração, ou mesmo uma pessoa que se calhar tem movimentos mais ativos no trabalho, vai precisar de mais água. Portanto, eu não gosto de generalizar as necessidades de água para toda a gente, porque é muito único e provavelmente, se calhar, se uma pessoa tem algum problema no rim, se calhar vai ter de beber mais água para ajudar ali o funcionamento dos rins. Por isso é que eu digo sempre, vejam pela cor da vossa urina, se realmente vocês se esquecem de beber água, podem usar aqueles timers que apitam para vos fazer relembrar de ir bebendo água, ou então podem adotar técnicas de, por exemplo, beber chá ou incluir mais alimentos ricos em água na vossa alimentação. Portanto, aqui a questão da hidratação não tem só a ver com o beber água, mas tem a ver com o tipo de líquidos que vocês ingerem e, por exemplo, no inverno há muita gente que bebe os chás, ou águas com pedaços de fruta aromatizadas, mesmo às refeições. O tipo de alimento que vocês escolhem, alfaces, pepinos, por exemplo, são normalmente os vegetais, há muitos vegetais ricos em água e que também pode vos ajudar aí a aumentar o teor de hidratação e também dou-vos uma dica que é, há muitas vezes sintomas físicos que nós sentimos de desidratação e que não são só a sede. Por exemplo, se nós sentimos com tonturas, sentimos cansaço, sentimos dores de cabeça, isto também pode ser sinais de desidratação, sem ser só vermos pela cor da urina. Portanto,
Nesses casos estamos em desidratação, a urina vai ser mais escura e isso significa que precisamos de beber mais água, mas estes sintomas podem ser um sinal de alerta para vocês. Até podem estar a ter uma boa alimentação, uma boa nutrição, fazerem exercício e dormirem bem, mas se não estão a pôr a percentagem de água que necessitam, também se calhar não vão conseguir estarem tão focados no trabalho, porque vos dói a cabeça. Isto porquê? Porque 70% do nosso corpo é água, portanto a água faz parte dos nossos órgãos, do nosso cérebro. A água, se vocês pensarem bem, é o que permite levar os nutrientes às nossas células e permite remover as toxinas, portanto é muito importante para depois nós conseguirmos ter os nutrientes nos sítios certos e conseguirmos, no fundo, sermos funcionais no nosso dia a dia, não é? Nós somos mais água, somos 70% de água, portanto, precisamos dela. Ok, então aqui a hidratação é um outro ponto importante, inclusive dentro da área profissional, porque há muitas pessoas que já têm este hábito, né, de ter uma garrafinha de água com elas, para irem bebendo ao longo do tempo. É bom consumir alimentos ricos em água, nem sempre é necessário beber aquela água toda de uma vez, porque nós já tivemos estas perguntas, por isso é que te fiz esta pergunta, é se conta se é a mesma coisa se eu beber a água toda de uma vez, e as coisas não são bem assim, não é? Aliás, tudo o que é extremo, por norma, não está muito correto, né? Tem que ser de uma forma equilibrada. Até porque é um choque não, mas o que vai acontecer é uma pessoa que bebe água assim em grande abundância de uma vez só, à partida vai enviar uma informação ao cérebro, que é a hormona antidiurética, né? Para que ela seja inibida e para que a pessoa possa urinar mais porque entrou uma grande quantidade de água. Então o nosso organismo percebe, de repente veio muita água, a minha tensão aumenta, eu vou ter que excretar essa água. Então, aqui a parte da hidratação é importante para este foco e para esta concentração dentro do ambiente profissional. Esta questão das dores de cabeça, que é um outro assunto que muitas pessoas se queixam dentro do mundo corporativo, justamente também pelas luzes, pelo cansaço, tudo influencia, mas o nível de hidratação, até porque as radiações também podem provocar hidratação, inclusive da pele, não é? Porque aquilo que tu estavas a falar, nós perdemos água pela pele, não é? Então, muitas vezes nós estamos a perder essa hidratação e sem nos apercebermos. Não precisamos de ter uma transpiração exagerada, como quando estamos a fazer exercício físico, para estarmos a desidratar, não é? Então, queria-te fazer uma outra pergunta de um tema, de uma parte que tu me disseste que para ti era uma das mais importantes no bem-estar físico, que era a questão do repouso e do sono. E eu gostava que tu falasses um bocadinho aqui sobre esta questão do repouso, do sono e como isto é importante para realmente nós termos uma boa performance dentro do trabalho. Sim. Ou seja, porque é que eu digo que o sono é o mais importante? Porque, no fundo, é o que nos permite recuperar, ou seja, tanto a nível físico como mental. Se eu É a mesma coisa com um carro, não é? Se eu tiver sempre o carro ligado, ele, às tantas, eu vou precisar de testar, porque o gasóleo vai acabar. Então, fazer aqui, no fundo, não é um reset, mas dar a capacidade do meu corpo conseguir utilizar a energia que eu estou a dar dos alimentos, conseguir utilizar da melhor forma aqui os benefícios também do exercício e também da hidratação. Porque quando eu estou a dormir, há aqui um processo de regeneração celular, e há aqui também várias hormonas e substâncias libertadas. E eu não sei aqui quantos de vocês é que já sentiram que quando dormem menos, parece que não conseguem pensar tão bem no dia a seguir, parece que estão mais irritadiços, não têm tanta paciência, não conseguem memorizar bem as coisas, estão um bocadinho mais sensíveis. E há muita gente também que diz que sente mais fome, por exemplo. Ou seja, temos aqui diferentes componentes do impacto do sono. Inclusivamente, também há impacto a nível do sistema imunitário, porque também já fizeram este estudo que pessoas que dormem cerca de 5 horas, acho que era este o número no estudo, ficavam mais vezes doentes
do que pessoas que dormiam 8 horas. Claro que aqui o número de horas vai sempre depender de cada pessoa, porque há pessoas que precisam dormir um bocadinho mais, outras um bocadinho menos, depois também depende da qualidade do sono que a pessoa tem, ou seja, há pessoas que conseguem ter uma boa qualidade de sono em menos tempo, e por isso conseguem dormir menos horas, e durante esse tempo conseguem fazer a recuperação e a regeneração, por exemplo, das células, por exemplo, do sistema imunitário, conseguem fazer um controlo melhor das hormonas do cortisol e do Growth Hormone Factor, agora não me estou a lembrar do nome em português, mas portanto, se nós não dormirmos, há este desequilíbrio das hormonas, e isso depois vai fazer com que, a médio e longo prazo, isso depois reflita, por exemplo, em diabetes, obesidade, excesso de peso, hipertensão, doenças cardiovasculares, e por isso é tão importante nós darmos atenção a este pilar, que muita gente descura. Exatamente. Ou seja, no fundo, a longo prazo, se nós levamos uma vida desregrada nestes fatores que estivemos a falar, que no teu entender, quando nós conversámos sobre também este live, no teu entender o repouso era um dos principais, para ti na verdade até é o principal, o que faz todo sentido, não é? Uma vez que muitos das reações químicas e fisiológicas importantes, por exemplo a nível hepático, acontecem muito durante o repouso e durante a noite. Então, há muitas reações que ficam comprometidas. Muitas vezes nós até temos a alimentação boa, não é verdade? Muitas vezes nós até nos alimentamos bem, mas depois, se eu trabalho 12 horas por dia, vou aguentar isso durante um tempo. E nós, na nossa consultoria, até costumamos dizer muitas vezes que você já está aqui porque o seu corpo já não lhe deu mais trégua. Ou seja, tem uma altura que a pessoa tem um shutdown, ela já não aguenta mais, seja mentalmente, emocionalmente ou fisicamente. Então, quando o corpo já não dá trégua, a pessoa percebe que é humana e que já não é uma máquina. Então, porquê é que nós estamos a ter esta conversa aqui, Susana? E porque tanto nós como tu têm esta visão e acredita que realmente nós temos que ter um corpo são e uma mente são para termos este chamado sucesso que a Vésica tanto acredita, não é? Realmente, quando nós estamos com um período muito longo, e há pessoas que aguentam isto 10 anos, 20 anos, mas vai chegar uma altura em que a fatura chega. Isso é mesmo verdade. Enquanto nós não tivermos coragem de olhar para o nosso corpo, de perceber que, sim, temos que nos exercitar porque nós somos animais, nós somos mamíferos, somos animais sociais que precisam tanto do toque com outras pessoas, como precisam de se exercitar fisicamente para... Nos nossos antepassados nós precisávamos disso para recolher alimentos e para nos defender. Hoje em dia não deixa de ser diferente, na verdade, só lhe damos outros nomes, não é verdade? Então nós precisamos sim de exercitar toda a nossa musculatura esquelética, nós precisamos de libertar todas estas substâncias que tu estavas a falar, que nos dão bem-estar, e se elas nos dão bem-estar, já é uma indicação do nosso organismo de que sim, continuem a fazer isso porque isso é bom. Assim como na sexualidade, que nós também falamos muito que, por exemplo, uma baixa de libido numa pessoa jovem, isso também pode ser um indicativo de que algo não está 100% bem. E são assuntos, são temas que por norma são deixados para trás, não se pensa muito sobre esse assunto, e às vezes é uma falta nutricional, outras vezes é uma falta mesmo de repouso, de descanso, uma falta de hidratação, um intestino alterado. Então, esta conversa que eu e a Susana estamos a ter aqui hoje é justamente para alertar que, para se chegar à vida que nós queremos, àquela vida de sucesso, àquela vida em que nós nos sentimos plenos, nós temos que começar pela nossa casa, e o corpo é a nossa casa. Como a Susana estava a dizer, é como se fosse um carro, é uma máquina, e esta máquina já está perfeitamente equilibrada, nós só temos que fazer a manutenção. Não é verdade? Então, não nos podemos esquecer da manutenção desta casa, porque sem os pilares da casa, o teto não é sustentado, né? A nossa mente, as nossas emoções, a nossa capacidade de pensar mais além não vai ser sustentado. Então, nós temos que cuidar deste pilar, deste corpo físico, desta matéria, né? Porque é a área mais palpável que nós trabalhamos dentro da Vésica, não é verdade? Não sei, Susana, se gostarias de acrescentar algum outro assunto que nós não temos falado aqui em relação a tudo isto que nós estivemos a falar, que estamos aqui só com 10 minutinhos. Foi rápido.
Tu agora tocaste num ponto, e que é, nós pensamos que o nosso corpo é uma máquina, não é? Ou seja, que nós temos de aguentar um ritmo alucinante e que temos de aguentar dormir X horas por noite porque tenho os relatórios para entregar e estou numa empresa super exigente e tenho o meu chefe dependente do meu trabalho e eu até sou profissional, até gosto de dar o melhor de mim, mas há aqui 2 pontos, que é ponto 1, saber pedir ajuda, ou seja, quer seja do nutricionista, quer seja de um PT, de um profissional de saúde, quer seja, por exemplo, a vossa ajuda como consultores e perceber também aqui nas várias vertentes o que é que está a funcionar bem numa empresa, o que é que não está. Acho que é fundamental as próprias empresas pedirem essa consultoria que vocês dão e que depois, a médio e longo prazo, aliás, até a curto prazo, tem um grande impacto a nível de sucesso profissional das equipas. Eu acho que isso é fundamental a vocês estarem a fazer esse tipo de trabalho. E depois é mesmo as pessoas procurarem informação, saberem o que é que funciona para elas e às vezes não estarmos tão apegados à imagem da sociedade ou às crenças da sociedade. Ou seja, nem todos temos de dormir 8 horas ou 5 horas ou estar num ritmo alucinante, porque a nossa prioridade deveria ser estarmos bem, porque eu até posso adorar o meu trabalho, posso adorar os meus colegas, posso adorar o meu chefe, posso adorar a missão da minha empresa, mas se eu não estiver bem, eu não vou conseguir dar o meu melhor. Então, começar por mim, nestes diferentes pilares e realmente saber pedir ajuda quando vejo que alguma coisa poderia funcionar melhor. E aí está a Bésica também para ajudar nesse, nesse ponto. Verdade, Obrigada. verdade, verdade. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Isto que tu estás a dizer que é importante pedir ajuda, é mesmo importante pedir ajuda. E quando nós pedimos ajuda para cuidar de nós temos que perceber que, e nós que somos da área da ciência, isto para nós é muito evidente. Nós observamos a natureza, nós observamos as reações que acontecem. É tudo muito sistémico, não é? Nós funcionamos como uma autêntica rede, não é? É como uma rede da internet, é como nós humanos, nós estamos todos interligados. O nosso corpo é uma rede de sistemas. Há vários sistemas. Há o cardiovascular, há o sistema hepático, há o sistema respiratório. Se um destes sistemas começa a ceder, todos os outros são comprometidos. Nós fazemos isto também dentro das empresas, porque para nós, se um departamento não está equilibrado, todos os outros departamentos vão sofrer com aquilo. Então, para quem tem uma visão científica, é fácil perceber que um sistema, quando é perturbado, se ele tem força, ele consegue voltar ao seu estado de equilíbrio através de um feedback negativo. Mas, se um sistema não tem força, já está fraco, já está debilitado, aquela perturbação pode ser o caminho para aquele sistema ceder. E quando o sistema cede, aí não há hipótese, não é? Acabou a capacidade de resiliência daquele sistema, seja falando aqui do nosso corpo físico, seja falando, por exemplo, no ambiente profissional, por exemplo, num departamento, dentro de uma empresa. Assim é em absolutamente tudo na vida. Nós funcionamos em rede, nós somos uma rede de sistemas constante. Se um dos sistemas não está equilibrado, vai influenciar todos os outros sistemas. Não há como. Funciona assim. É uma questão física e química. É inegável. E quando nós aprendemos a observar isso, e se nós não temos a capacidade de o observar a nível pessoal, individualmente, como dizia a Susana muito bem, procuramos ajuda, porque nós não somos expertos em tudo, nós não sabemos tudo. E nós temos que perceber como uma rede de sistemas, cada um tem as suas funções, não é? Então, muitas vezes eu sou muito bom a fazer algo, mas eu preciso de alguém que me ajude num outro algo. E funciona assim. E por isso é que a Vésica também existe, e por isso é que a Vésica foi criada. E também por isso nós decidimos fazer este live hoje para falar sobre corpo físico na performance profissional e de como é realmente importante nós observarmos que muitas vezes nós não temos um bom rendimento dentro do nosso profissional, que até gostamos daquilo que nós fazemos e nós não conseguimos dar o nosso melhor. E às vezes, por mais que nós tentemos, aumenta o nosso índice de frustração, aumenta o nosso índice de stress e em vez de conseguirmos voltar ao estado inicial da homeostasia, nós começamos a decair. É como se o nosso sistema começasse a ceder. Por norma, é só nesses momentos que se procura ajuda. Mas o nosso apelo aqui, eu e também da Susana, que estamos aqui a falar hoje, que tirámos este bocadinho para falar aqui sobre este assunto, apelamos
que não nos deixemos chegar ao ponto de ruptura. Nós não precisamos de chegar a um ponto de ruptura para perceber que algo não está certo. Quando algo não está certo, se o nosso organismo está desequilibrado durante um período de tempo que já não está a ser normal, se o nosso corpo não está a voltar ao equilíbrio, aquilo que tu estavas a falar sobre, por exemplo, a obstipação constante ou a diarreia constante, isso é um dos males do século, né? Obstipação é quase algo normal, né? Nós temos pessoas que nos dizem, eu sou obstipada desde sempre, desde que me conheço, e aquilo nunca foi um assunto para se ir procurar. Não, uma obstipação é um assunto, né? Se aquele intestino não está a fluir e a funcionar de uma forma equilibrada, isto é como um rio, né? Se o rio não está a fluir, é porque algo está a travar, porque há um bloqueio. Então, qual é o objetivo, inclusive, de nós na Vésica? Nós vamos procurar aonde está o problema para que aquele sistema não esteja a seguir o seu percurso natural. Né? É como uma árvore. Quando nós plantamos a árvore, ela vai começar a crescer se ela tiver sol e água e um bom ambiente de temperatura equilibrados. Se por acaso aquela árvore ou aquela planta não tiver hidratação suficiente, não tiver luminosidade suficiente, não tiver sais minerais na terra, provavelmente ela não cresce. Então, o problema não está na planta, o problema está no que é que está a faltar para ela não conseguir seguir o seu percurso natural, que é crescer. Assim é connosco humanos. Okay? Então, temos só mesmo uns 5 minutinhos para fazer as despedidas, não é? Passou muito rápido este live, Susana. Foi muito rápido. Da nossa parte, queremos muito agradecer-te a tua presença. Sabes que gostamos imenso de ti, que confiamos plenamente no teu trabalho. Fez todo o sentido seres a primeira aqui no nosso live aqui na Vésica. Muito obrigada por todo o conteúdo que trouxeste. Pode ser que ainda te chamemos mais algumas vezes para falar mais sobre temas interessantes. Não sei se queres dizer alguma coisa, se queres dar mais alguma dica, alguma coisa. Tenho a agradecer-vos o convite. É com muito gosto que eu partilho também aquilo que tenho vindo a estudar ao longo dos anos e também a aplicar e também daquilo que eu vejo da minha atividade profissional. E realmente eu fico com muito orgulho neste tipo de trabalhos e quando se juntam pessoas com os mesmos valores, que acreditam no fundo na mesma filosofia e que veem a área da saúde de uma forma integrativa e que realmente conseguem ir à procura de soluções e conseguem perceber que nem tudo funciona igual para todos e que efetivamente há coisas que devemos olhar com atenção e não deixar para mais tarde, porque depois mais tarde pode ser tarde demais. Portanto, criar aqui um estilo de vida que seja consciente, saber quem eu sou, o que é que funciona para mim, se eu sinto dor de cabeça, se eu sinto este sintoma, se sinto aquilo, o que é que isso significa, se realmente ir procurar informação, ir procurar profissionais que são credíveis na área e no fundo é ir vivendo com muita consciência de nós, com muito amor próprio, com disciplina, que às vezes também faz parte, nem sempre nos sentimos com vontade, se calhar, de fazer exercício todos os dias, ou de comer saudável, ou de dormir bem, ou de hidratar, mas a verdade é, qual é a nossa prioridade? Porque se eu preciso do meu corpo para trabalhar, para estar com a minha família, para fazer os meus hobbies, então eu tenho de cuidar dele. E acho que essa é a mensagem principal, é cuidarmos de nós. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, mais uma vez, obrigado, Susana. Vou só, para fechar, só para explicar como é que nós funcionamos na Vésica com a nossa consultoria dentro do ambiente profissional ou dentro do ambiente empresarial. Nós, quando é preciso falarmos ou trabalharmos, por exemplo, este tema da saúde física e do corpo, por norma nós aprofundamos mais os temas, levamos toda a componente científica, falamos um bocadinho mais aprofundado de como é que funciona a nível fisiológico. Nós aqui foi uma conversa assim mais leve, uma conversa para vos mostrar que há muito mais para ser explorado na saúde e que a saúde é muito mais do que, se calhar, só uma alimentação equilibrada ou só um exercício físico moderado. A saúde física vai muito mais além de tudo isto. Então, deixamos-vos aqui com o nosso primeiro pilar, que é o pilar da saúde física. Agradecemos a presença de todos os que estiveram a ver-nos e esperamos que depois
possam ver também, rever o nosso live. Mais uma vez, muito obrigada, Susana. Um grande beijinho, obrigada por tudo e vemo-nos para a próxima. Obrigada. Combinado. Obrigada. Beijinhos. Beijinhos.